Primeiramente, bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui com todos vocês, o convite do TEDx Fortaleza. Eu quero começar cantando 2 estrofes de uma música que me toca muito o coração. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do seu amor sem fim. Essa música ela fala de sentimento, essa música fala de coração, essa música fala de conexão. Não estamos sós. Precisamos somar a nossa capacidade de pensar e começar a voltar no tempo em que nós precisamos acessar o nosso coração. Então, essa palestra ela vai ser toda coração, porque é fruto de uma experiência que eu tive e que a gente vai compartilhar aqui, mais ou menos. Ok. A primeira coisa que me vem à mente, diante da experiência que eu tive há cerca de em 2000, mais ou menos, foi quando eu me avistei com uma pessoa. E daqui a pouco vocês vão saber quem é essa pessoa. E nós somos todos iguais, independentemente de raça, de cor da pele, de condição social, somos todos iguais. Nós, dentro desse clima de igualdade, por que somos iguais? Porque há uma coisa que nos irmana, que é exatamente a nossa essência. Todos nós possuímos a mesma essência. Apenas a aparência física é que se coloca diferente e que faz com que as pessoas sejam vistas. Estou Jânio, né? Fulano, Paulo, Beto, Carlos, enfim. A gente consegue se identificar, mas há algo que nos irmana, que é a nossa essência, a nossa forma de ser, o modo de ser humano. E por conta disso é que a indiferença, às vezes, diante de uma situação como essa que nós estamos vendo aí na tela, em 83, um jovem chamado Kevin Carter, um fotógrafo sul-africano, estava passeando no deserto, no Sudão, no sul do Sudão. E ele deparou-se com uma cena que chocou bastante a comunidade internacional. Alguns até condenaram o fotógrafo porque a criança estava com fome, estava indo para o acampamento da ONU buscar alimento, mas cansou. E ele viu aquele choro abafado e viu também, atrás, muito próximo, um abutre. E ele ficou vendo aquilo, achava que o abutre ia voar, mas o abutre não voou. Ele bateu a foto. Em seguida, ele foi e enxutou a ave. E essa foto foi publicada no New York Times e ganhou o prêmio Pulitzer, o prêmio mais importante da fotografia do jornalismo mundial. E aí fez com que, mesmo chocando, fez com que o Sudão fosse visto pela comunidade internacional e fosse auxiliado. Então, mais recursos foram levados para o Sudão, para amenizar a miséria, a extrema miséria em que vivem os nossos irmãos do Sudão. Mas a indiferença ela se faz muito presente na gente, porque temos a ilusão, né, nos iludimos, achando que somos diferentes dos outros. Os outros não têm nada a ver com a gente, mas
tem tudo a ver com a gente, devido àquela essência que eu falei, que todos nós possuímos por igual. E a gente, às vezes, constrói muros, a gente constrói muros da separatividade, a gente se separa do outro, quando, na verdade, esquecidos da conexão pela essência, nós estamos sempre afetando e sendo afetados na hora que a gente está em contato com o outro, na sociedade, nos ambientes. Como, por exemplo, a gente vê uma foto dessa, uma árvore bacana, o fundo, o mar, né? A beira-mar da nossa fortaleza, a areia, onde a gente às vezes costuma deitar para conversar com os amigos, tomar um banho de sol. Mas, devido à nossa falta de treino, aqui foi falado hoje sobre a importância do foco, a importância da gente observar, ter olhos de ver, e aí a gente vai observando o que temos nessa foto, que apurando mais a visão, a gente vai ver que tem ali uma pessoa deitada, como tirando um cochilo, né? Essa é um exemplo entre centenas e mais centenas de pessoas que moram nas ruas de Fortaleza e que fazem das ruas o seu local de moradia, o seu local de fazer suas necessidades fisiológicas até. E, enfim, é uma coisa desumana que nós precisamos nos mover, cada um no seu modo, com seus talentos, com as suas vocações, com as suas habilidades, para dar um passo, para minimizar essa dor social que é a situação dos moradores de rua das grandes cidades, né? E nós estamos aqui em Fortaleza, então a gente tem que ter um foco para olhar, e a gente vai como vencer a nossa indiferença? O que quebra a indiferença? A indiferença ela quebra no momento em que nós acessamos no nosso coração o sentimento de compaixão. A compaixão é o que nos mobiliza, porque quando a gente identifica o outro como um igual nosso, como um igual a gente começa a ter uma empatia, a gente começa a ter um interesse de o que eu posso fazer que seja para ajudá-lo de verdade, ajudar o outro que está precisando. Então, é um sentimento que a gente pode acessar quando nós descobrimos que somos seres sensíveis, com a sensibilidade, que às vezes o corre-corre da vida nos tira dessa interiorização, desse contato com o próprio coração. Às vezes a gente está muito na tecnologia, muito na questão da mente, dos raciocínios e das imaginações, e a gente esquece de focar no próprio coração, no presente, no aqui e agora, e para começar a ter olhos de ver. Então, o que pode começar a quebrar a indiferença é o olhar movido pela compaixão. E quando falo olhar, é exercitar a capacidade de ver o que eu posso fazer que esteja dentro das minhas condições de fazer algo por alguém que está passando por uma dificuldade. E, geralmente, quando a gente olha um morador de rua, uma pessoa que não está higienizada, o cabelo não está lavado, às vezes há muito tempo que não toma banho, então a gente às vezes tem uma sensação de afastamento, às vezes tem uma sensação de julgamento. Se está assim é porque realmente fez por onde, ou então aquela coisa de eu não sou secretaria social, eu não sou do governo, isso é um problema do governo. O governo também tem a sua responsabilidade, mas nós também temos a chamada responsabilidade social, é uma coisa que está ao nosso alcance fazer. E aí é que nesse processo de estar atento dentro desse contato, é que eu observei que uma experiência que eu tive, e que talvez muita gente não ache, né? Alguém conhece aqui a banda Rebel Lion? Conhece? Então, a banda Rebel Lion foi fundada em 91, e eu tive a grata satisfação de participar da primeira banda de reggae jamaicana, talvez do Brasil, mas do Ceará com certeza.
E se alguém não está me reconhecendo nessa foto, eu vou agora ajudar vocês. Então, e nessa minha experiência com a Rebel Lion, eu pude expressar o meu amor à música, o meu contato com a música de Bob Marley, um cara que veio da cultura da Jamaica, com as dificuldades dos guetos, e conseguiu internacionalizar um ritmo muito bacana. E que eu gosto muito, toca o meu coração pela suavidade. Então eu tocava baixo, fui o primeiro baixista da banda Rebel Lion durante 8 anos, de 91 até 99. E nessa aproximação com a música, eu também gosto muito de um artista que talvez a maioria aqui não conheça ainda, mas vai conhecer a partir de agora, podem pesquisar na internet, chama-se Itamar Assunção. Para mim, o maior artista de show, de palco, de performance, de poesia, de instrumentação. O cara era multi-instrumentista, ele partiu em 2003. E Itamar Assunção, eu tive a felicidade de assisti-lo em 81 no Teatro Zé de Alencar, também me chamou muita atenção pela força dele, pelo carisma dele. E dentro desse contexto, no ano de 2000, eu estava esperando uma carona na rua Barão do Rio Branco, próximo a um grande fast food, e eu avistei uma cena que me tocou o coração muito, mas muito mesmo, gente. Eu vi uma figura alta, quase da minha altura, magra, cabelo rastafari como de Bob Marley e de Itamar Assunção, revirando o lixo, a grande lixeira do fast food, a cata de tomar restos de milkshake. E eu olhava assim para ele, estava a uma distância mais ou menos de uns 5 metros, e olhava para o balcão do fast food, onde as pessoas compravam seus sanduíches, compravam seus milkshakes, pagando direitinho, e aquilo me deixou impactado. Meu Deus, o ser humano, um irmão meu, a mesma essência. E aí eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu estava com as mãos cheias de pacotes de CDs, que eu estava vindo de um programa, aí eu deixei no chão, tirei um dinheiro e fiquei olhando para ele. Assim, na hora que ele vinha como que andando e parou na lixeira, ele deveria passar por mim em seguida. Na hora que ele passar, eu vou dar uma força, dar uma grana, para que ele pudesse ter a dignidade de comprar o próprio sanduíche, o próprio milkshake. Mas, depois de muito remexer, eu esperando ansiosamente que ele passasse, eu olhando para ele, sabe aquela sensação de quando você está olhando muito para alguém lhe nota. E assim, de repente pode até perguntar, o que é que está vendo? O que é que você... Mas eu fiquei olhando para provocá-lo mesmo essa reação, para que ele notasse, para que ele interagisse comigo. Só que ele passou por mim, com aquela altura, um porte elegante, e simplesmente me ignorou. Olhou para o horizonte e disse, eu não preciso de você. Eu estou bem assim. Não sei. Foi algo assim que, tipo assim, eu estou aqui sozinho. Mas eu estava com ele. E eu fiquei muito incomodado. A partir desse encontro que eu tive, foi que eu avistei o conhecido como Bob, um morador anônimo das ruas de Fortaleza, talvez o mais famoso. Ele, com a sua presença, geralmente ficava ali na Duque de Caxias, próximo ao estacionamento com a Rua Assunção. Às vezes ele passava alguns minutos na Praça do Coração de Jesus, onde ele ia fumar, e depois voltava para o mesmo ponto. E depois ele, às vezes, ficava na Praia de Iracema, onde ele costumava dormir, ali nos arredores do Dragão do Mar. E o fato é que, um dia, eu avistei naquele sábado, né? Passou. E eu fiquei com aquela figura na minha cabeça. Poxa vida, de onde é? Quem é? E assim, o que é que eu posso fazer? E o fato é que o Silvio, o Bob, eu avistei nas ruas de Fortaleza sem pedir esmolas. Eu digo, puxa, como é que a pessoa pode sobreviver sem pedir nada a ninguém? Sem ter dinheiro. E eu comecei a me aproximar dele, que eu avistei na Praça do BNB, ao sol do meio-dia, escrevendo números e mais números. E aí eu pude começar a chegar a dar uma força, e foi uma coisa gradativa, mais ou menos de 2001, mais ou menos, até 2008, quando eu
pude, com a conversa muito, digamos assim, fraterna, sem querer, digamos, forçá-la a nada, fui pegando os nomes que ele dava, nome de pai, de mãe, de onde ele vinha, e o fato é que eu pude ir anotando isso escondido, depois que eu saía de conversar com ele, para poder, enfim, localizar alguém da família. E é isso que, finalmente, com a ajuda da minha querida esposa Teca, a gente conseguiu falar com a família dele, que ficou surpresa, estava querendo ter notícias, e o fato é que o Silvio foi localizado. E ele, no primeiro momento, aceitou ser internado. E, na verdade, o Bob, de todo mundo aqui do Centro de Fortaleza, era Silvio. Ele hoje está numa cidade do sul do país, integrado com a família, está tomando 2 banhos quentes por dia, lê jornal, estuda gramática, e, claro, ele não vai evoluir muito, digamos assim, porque ele teve a esquizofrenia, né, foi detectado, foi diagnosticado a esquizofrenia, mas o fato é que ele hoje está tendo uma vida digna, está tendo as alimentações que precisa ter, o café da manhã, o almoço, o jantar, enfim, ele está acolhido, amado, amparado pela sua família que muito queria, digamos assim, revê-lo. Então, é preciso, gente, vencer a indiferença para que a gente possa transformar significativamente a realidade de uma pessoa. Não queiramos, e eu também não quero isso, ser um missionário, um mártir, eu quero fazer para muita coisa, para muita gente. Não. Porque se a gente fizer por uma pessoa, isso vai ser um fator multiplicador, porque o gesto de bondade do qual eu tive a felicidade de sintonizar, ele possui um efeito como bumerangue. O bem que se faz, ele se espalha. Infelizmente, nós vemos muito em ebulição as notícias ruins, mas nós podemos mudar isso, transformar isso, tendo atitudes boas, agindo com o coração, com a compaixão, não é? Cada um no seu tempo, na sua forma de melhor auxiliar. E assim, quando a gente menos espera, a gente está recebendo a bondade que vem de alguém por algo que a gente fez que a história acontecesse em outro nível, em outro momento. A gente nem lembra, porque é chamada lei de ação e reação, né? Então a gente precisa investir nisso, no exercitar o coração, a compaixão e fazer algo que signifique uma transformação para um ser humano que nem a gente. Então, por tudo isso, eu quero agradecer a atenção da audiência, né, por vocês me ouvirem, e espero que a gente possa, digamos, transformar o nosso espaço de ação, que é Fortaleza. Vamos olhar melhor o nosso entorno e dar algo do melhor em relação ao outro. Tá bom?